Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui tentando trazer conteúdo interessante e diferente para o canal e resolvi comentar, e muita gente já deve ter visto, a investida de novo que está acontecendo contra as vacinas. E aqui em São Paulo está tendo um surto de sarampo, então é uma coincidência bem interessante ter acontecido nesse período. E é coincidência mesmo, porque na verdade isso começou lá nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Explicando rapidamente. Então, nos Estados Unidos tem o Anthony Fauci, que é, vamos dizer assim, como se fosse um ministro de saúde, e ele foi responsável pelas medidas na pandemia, incluindo do governo Trump. E agora vai ter nos Estados Unidos eleições para Congresso. E o partido do Trump, os republicanos, não está bem. As pesquisas indicam que ele não está bem. E tem vários motivos para isso. Tem ainda foi um escândalo atrás do outro, e o que o Trump tem feito? Partido pro ataque. Então, estamos com escândalo por causa do Epstein. Bora atacar a Venezuela. Bora fazer guerra no Irã. Ainda estamos agora com problema, escândalo por causa do Irã. Bora atacar a vacina. E dentro disso, para melhorar a imagem do Trump e até essa imagem um pouco divina de salvador dele, que ele mesmo já se fez uma foto com ele como Jesus, resolveram fazer o quê? Um revisionismo, uma revisão, né, da história, para dizer que o Trump tinha razão, que ele teria salvado toda a pandemia, que se tivessem seguido ele não haveria pandemia, e pegaram bode expiatório, que é, o primeiro, os adversários dele, e segundo, o Anthony Fauci. Na pessoa dele, colocaram esse inimigo. E por que ele não falou nada? Isso é importante. Ele resolveu ficar em silêncio para não ser preso. Porque a pessoa que era chefe lá, o político que era chefe disso, já tinha dito que queria ver ele atrás das grades e já foi uma audiência marcada. Ele fez várias audiências, respondeu um monte de coisa, já em outras ocasiões, e dessa vez tinha o objetivo de prendê-lo. Tanto que saiu uma reportagem dizendo que queriam prendê-lo porque ele ficou em silêncio. Ou seja, uma armadilha. Se você falar alguma coisa, eu te prendo. Se você ficar em silêncio, eu te prendo também. Que foi o que tentaram fazer, não conseguiram. E qual que é a ideia deles, no geral, de fazer isso? É justamente criar fake news, é justamente uma tática muito ruim para levantar a popularidade do Trump novamente desse jeito meio messias. Então, assim, o que realmente surgiu de novo no diário dele? Nada. E eu não estou falando assim, nada mesmo. Porque ele falou que a ivermectina funcionava. Não, não falou, não está no diário dele. Porque ele falou da cloroquina, que ela não funcionava e que não tinha provas. E que, ao contrário, as provas indicavam que não funcionava. Só que o que acontece? São muitas páginas de diário. Ninguém quer passar por isso. Então, o que está acontecendo? Eu vi muitos posts, até posts com ideia jornalística, que falam novas evidências surgiram, mas não detalha o quê. E onde o pessoal detalha isso? Nos comentários. Daí chega nos comentários, não, ele disse que a ivermectina funcionava, mas ele não quis. Ele viu que as máscaras não funcionavam, mas ele disse que tinha pressão para manter. Não tem nada disso no diário dele. Não tem. As posições são iguais, não mudou nada. Só que o pessoal está inventando fake news, se aproveitando dessa tática, quer dizer, um texto jornalístico isento, vamos dizer assim, mas para levantar margem para os comentários, para quê? Para conseguir meter pau em coisas que funcionam e reviver isso. E tanto esta é a ideia que agora, na segunda-feira que passou, o Trump fez uma medida anti-vacinas. Ele fez uma medida para diminuir o número de vacinas e separar as vacinas nos Estados Unidos. Qual a evidência científica dessa? Zero. Não tem evidência científica para separar as 3 vacinas que ele mandou separar. Mas ele mandou mesmo assim. E o pessoal está criticando muito isso. Por quê? Porque ele está mexendo com ciência sem ciência. Tipo, da minha cabeça, essa vacina faz mal se for dada junto. Estou mandando dar separado. Inclusive, tem uma hipótese disso que pode ser o quê? Dar separado dificulta a aplicação. Mais visitas, pode ter outros problemas, enfim. Então, por que ele estaria sugerindo dar separado? Para fazer as vacinas funcionarem menos, porque as pessoas vão tomar menos, e levantar de novo, olha, tá vendo? As vacinas não funcionam, as vacinas, enfim, aquele famoso problema, você sabota o que você não gosta para não dar certo e depois você falar que você tinha razão. E no meio disso tudo, quais são então as novas evidências que o pessoal tem falado? De novo, zero.
novas evidências. É tudo uma briga de tentar melhorar a imagem do Trump no meio das desgraças do que ele tem feito em relação ao Irã. Desgraça eu falo de erro mesmo. Tá? Erros em relação ao Irã, achar que ia ser uma guerra fácil, achar que ia dar tudo tranquilo, enfim. É esta a ideia, distrair. Tanto que continuou com essa questão agora, com essa ordem, sem base científica nenhuma. E por que isso está repercutindo aqui no Brasil? Pô, por que essa briga parece briga de torcida, está repercutindo aqui? Porque a ideia é fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Você provar que o Bolsonaro teria razão, o Bolsonaro falou era tudo certo, e jogar essa mesma ideia no Bolsonaro. Então, assim, olha, o Bolsonaro é o salvador, ele é o Messias, não teria tido pandemia se tivesse ouvido o Bolsonaro. Se tivessem aplicado cloroquina em todo mundo, não teria tido pandemia, veja como o Bolsonaro é o herói. Só que, de novo, não tem essas evidências. E vocês querem um jeito simples de saber que cloroquina e ivermectina não têm novas evidências? Procurem como ela funciona. Procurem qual é o mecanismo de ação. Por exemplo, cloroquina é usado contra a malária. Procura o mecanismo de ação da cloroquina na malária. Não vou entrar nos detalhes científicos aqui, mas você acha. Ele explica certinho por que a molécula da cloroquina contra a malária protege, por que funciona. E agora, no caso da Covid? Não tem. Eles simplesmente falam, funciona. Mas como funciona? Funciona. Não é assim. Não, agora dizendo, não é assim que é pesquisa, não é assim que funciona. Se você descobre que funciona, você sabe por quê. E ninguém disse o mecanismo de funcionamento, nem da ivermectina, nem da cloroquina. Por quê? Porque não tem mecanismo de funcionamento. Porque se funcionasse, iam atrás e iam descobrir por quê. Olha, então é isso que a cloroquina faz que mata. Olha, é isso que a ivermectina faz que mata. Não tem. E, só para terminar, aí as novas evidências que tem citado. Não tem nada no Diário do Fauci. Se você tem curiosidade, pode passar, leia todo, tem gente que passou no chat GPT, todo o diário dele perguntando. Não tem nada disso. Passa o diário no chat GPT, pergunta qual a posição dele na cloroquina. Se quiser, pode ler todo o diário. Não tem isso. Segundo ponto, algumas coisas também que estão falando dessas novas evidências. Porque ivermectina está sendo usado em outros tratamentos. Legal, mas ivermectina não é. E legal mesmo, sem ironia. Mas ivermectina não é poção de cura. Não é daqueles filmes que você tem qualquer coisa, toma uma poção de cura, né? E nossa, a poção de cura me curou. Sabia que, por exemplo, Viagra também tem mais usos do que tratar a disfunção erétil? Então você vai começar a falar agora que Viagra mata a Covid? São coisas diferentes. E, de novo, você tem o mecanismo de ação. O Viagra trata mais do que disfunção erétil, você sabe o mecanismo de ação. Ivermectina estão sugerindo para alguns outros usos. Que bom! De verdade. Isso não quer dizer que ela vai tratar absolutamente tudo, né? O encravada, vai tratar também catarata, vai tudo ivermectina. Virou remédio milagroso? Não. Então, esse é outro ponto. Você precisa provar que ela funciona contra a Covid. E não tem, de novo, o mecanismo de ação dela na Covid. Outros pontos, até que alguém citou para terminar. E aquele estudo da USP que veio. Extremamente criticado, inclusive internacionalmente. Parece que foi a mesma tática que estão fazendo agora com o Anthony Fauci. Fizeram uma coisa que não tem nem de perto o mesmo alcance, que falaram que tem, para quê? Para jogar nos comentários. Então o estudo é muito mais raso, além das críticas, muito mais raso do que atribuíram a ele. E daí começaram a atribuir um monte de coisa que não está no estudo. A mesma tática de fake news, tática covarde, de mentiroso. De mentiroso mesmo. Quem está usando essa tática é mentiroso. Porque você aproveita, ou seja, o Anthony Fauci, que não tem tudo isso, seja um estudo que também não tem tudo isso, e fala que ele tem o que ele não tem, para parecer maior. Então, assim, o estudo da USP foi um estudo de correlação, ou seja, ele viu que quando acontece um, aconteceu o outro. Não tem causalidade nesse estudo. Eles não avaliaram causalidade. Então, ele não pode afirmar nada. O estudo disse que o uso de máscara piorou o Covid. Não, ele não pode falar isso. O estudo não viu causalidade. Ele viu que, e olha só como é, que em alguns países europeus, em um período determinado, teve um excesso de mortes que foi maior nos casos onde as pessoas se autodeclararam ter usado mais máscara. Entendeu como isso é muito mais frágil do que estão falando? E por que correlação? Isso é uma das coisas que quem faz estatística estuda mais vê. Correlação não implica causalidade. Tem vários exemplos de correlação que não tem nada a ver. Você pode procurar. Ou até, para citar um que pode ser mais relevante aqui, você sabia que existe uma correlação entre morte por afogamento e consumo de sorvete? Ué, como assim? Quer dizer que quem consome mais sorvete tem mais chance de morrer afogado? Não, mas o consumo de sorvete está ligado ao calor.
Morte por afogamento está ligado à natação, que também está ligado ao calor. Ou seja, quando você tem mais calor, mais gente nada, mais gente morre afogada, mais gente também toma sorvete. Então, ou seja, proibir sorvete para tentar evitar morte por afogamento não vai funcionar, porque não está ligado diretamente. Porém, se você traçar uma correlação, você vai achar uma correlação ótima entre os dois. Quando você tem maior consumo de sorvete, você tem maior morte por afogamento. Por isso que é sempre importante ir na causa raiz. O que gera um? Os dois estão acontecendo junto, mas por que um gera o outro? Isso é um estudo bem feito. Isso é uma coisa que você consegue usar, aproveitar, enfim. E esse estudo da USP foi muito criticado. Primeiro, porque ele só apresentou esses dados. Segundo, o pessoal falou, mas pegou por que estes dados? Por que estes países? Por que especificamente máscara autodeclarado? Por que pegaram excesso de morte? Nem sequer relacionaram com casos de Covid. Ah, vamos ver os números de Covid testados, vamos ver os casos graves de Covid e relacionar com o uso de máscara. Não, pegaram excesso de morte. Então, além de tudo, eles nem pegaram um dado que, claro, está ligado ao Covid, mas assim, não é um dado diretamente ligado ao Covid. Então, eles usaram isso, um dado diferente. Eles não eliminaram outros fatores. Então, teve um outro cientista que contra-atacou o estudo, falando que ele jogou o mesmo dado com porcentagem de vacinação. E ele também obteve uma relação. Ou seja, os países que tiveram mais mortes são os que têm menos vacinação. Por que foi uma questão do uso de máscara e não da vacinação? De novo, o estudo foi raso, não chega nisso. Ele nem sequer cita a vacinação. Por isso que criticaram o estudo. Ele é raso. Além disso, e uma outra crítica que fizeram, você não sabe o que causou o quê. As pessoas ficaram com medo porque viram as outras morrendo e começaram a usar mais máscaras, ou as pessoas começaram a morrer porque estavam usando máscaras. Qual dos dois? O estudo é tão raso que ele não consegue provar o que causa o quê. E, por fim, você tem mecanismo de como as máscaras funcionam. Um estudo que simplesmente observa não vai contra um estudo que foi atrás do mecanismo da máscara. Então, por isso que esse estudo foi tão criticado e, de novo, foi a mesma tática. Não dá para continuar caindo nesse tipo de tática. Que é o quê? Fazer uma coisa que tem muito menos importância, que é extremamente criticada, até fazer um texto jornalístico bom sobre o assunto, isento, e daí no comentário começar a deixar bot, começar a deixar conta fake, metendo pau e falando que existem coisas que não estão no estudo ou que não estão no diário, enfim. Então é isso, pessoal. Isso é o que está acontecendo. Esta é a ideia que estão tentando trazer de novas evidências que não existem com este objetivo. Eleição, seja lá do Trump, seja aqui do Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.